família, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Uma alegria estar com vocês. Bom dia, família Sescap. Bom dia, família analista fiscal. Muito legal a gente estar fazendo esse quarto encontro aqui. Temos alguns trabalhos a serem realizados hoje. Hoje é um dia realmente muito importante para a gente, porque a gente começa a se adentrar na parte prática do SPED fiscal, mas a gente ainda tem que terminar a correção dos exercícios do IPI. Então, dessa forma, eu vou compartilhar a minha tela. Ok. Deixa eu colocar em modo apresentação. Bom, então, se você está vendo essa tela compartilhada aí, está me ouvindo bem? Deixa eu colocar meu dial aqui no máximo. Você vai colocando um no chatzinho lá. Vou entender que se um você está me desejando bom dia. E aí eu já vou dando salve para a galera. Bora lá. Bom dia, minha amiga Cileide. Bom dia, Júlio. Bom dia, meu amigo Juarez. Alô, Wesley. O Diego, bom dia. Bom dia, Johnny. Bom dia, Leonardo. Alô, Thaís. Alô, Edna. Alô, Márcio. Bom dia, Luiz Sá. Bom dia, Ingrid Machado. Alô, Ed. Bom dia, Rafaela, Manuel Ramos, Lucas, Rangel de Oliveira, Juarez, William, Johnny, Francis, Karina, Júlio, Ricardo, bom dia, Elaine, bom dia, Alexandre, bom dia, Edna, Eliton, Vanessa, Guilherme, Valdir, alô, Vanessa de Aguiar, alô, Érica, alô, Sabrina, tudo bem, Leonardo? Leise, bom dia, Tatiana, e bom dia, Loíse. Alô, Janaína, alô, Alisson, bom dia. Bom dia, Arames e bom dia, Valdir. Bom, maravilha. Bom, nós estávamos lá com os nossos desafios, né? É, na, na página 54, 56, que era os exercícios do IPI. Né? Então, vamos lá começar essa correçãozinha aí. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, como hoje nós vamos se adentrar no SPED fiscal, eu já vou compartilhar com vocês aqui no chat um arquivo que eu disponibilizei para o Sescap, que é um arquivo de cadastro. Então, para aquele participante que vai fazer a experiência espelhada, ou seja, vai lançar simultaneamente, conforme eu for explicando aqui, já vai poder fazer a importação do arquivo, né? Então, você que vai fazer os lançamentos, você tem que estar com o programa do validador baixado na sua máquina, né? O arquivo a Cileide acabou de confirmar que foi enviado também, disponibilizado para o Sescap. Vou estar colocando aqui também, só para desencargo.
Ó, eu já mandei aí, ó, o arquivo, né? Algumas pessoas estão relatando aí que talvez não tenham recebido, mas tem que dar uma olhada aí para ver se não está na caixa de spam e demais. De qualquer forma, eu mandei o arquivo também aqui para todo mundo. É só copiar o arquivo ali, beleza? Fechou? Bora lá, então vamos lá. Continua, professor. E aí vocês têm livre acesso a fazer perguntas e esclarecimentos. Nosso primeiro desafio ali do IPI era assinale com X os itens que dão direito a crédito de IPI. O IPI, o Imposto Federal, onde nessa sua demanda de autarquia está chancelado lá na Constituição Federal, no artigo 153, o Imposto de Produtos Industrializados, ele abrange o crédito em material direto, material de embalagem, entendendo que esse material de embalagem é a embalagem de apresentação, aquela que vai com o produto, protege e, de certa forma, executa sua divulgação e marketing. Então, alternativa número 1, que é matéria-prima e embalagem, a gente vai colocar X ali. Material de escritório, a gente entende que é material de uso e consumo, né? Então, sempre lembrando que é importante ter essa diferenciação, porque o fisco estadual tem uma ótica sobre material de uso e consumo e o fisco federal tem uma outra ótica ali. Mas aqui, realmente, em ambos os casos, tanto no Estado quanto na ótica da Receita Federal, esse material de escritório não vai dar crédito, né? Nem poderia, né? Porque o fato de eu ter uma indústria indica que eu vou fazer fabricação, produção, e isso não está no chão fabril. Produto importado, o desembaraço da mercadoria, quando eu estou fazendo a nacionalização da mercadoria, eu tenho que pagar o IPI, né? E esse IPI, se eu sou contribuinte do IPI, a gente já sabe que o desembaraço aduaneiro, ele é um dos fatos geradores do IPI. Então, eu tenho que pagar esse IPI. Sendo contribuinte, ele passa a ser um imposto recuperável, ou seja, eu tenho a possibilidade de aproveitar o crédito. Então, as respostas corretas são a alternativa 1 e 3, né? Acho que não tem segredo quanto a isso aí. Você consegue consegue sanar com isso aí. Beleza. Muito bem. O nosso segundo desafio, ele perguntava assim, qual é a diferença entre a indústria e o equiparado? Né? Você poderia responder com as suas palavras, e aí, se você me perguntasse, eu talvez responderia da seguinte forma, né? A indústria, ela manifesta e coloca no seu objeto social. Então, esse manifesto é um reconhecimento meio que público, né? Ela coloca lá que vai praticar atividade operacional, né? Então, ela faz a manifestação por obrigação, até porque isso é uma obrigação legal, né? E o equiparado, eu tenho duas situações. O equiparado tem aquele equiparado por opção, ou seja, o contribuinte, dentro da sua análise e da sua avaliação, entende que, embora ele não seja contribuinte de IPI, ele solicita ao fisco, ou seja, ele vai lá na Receita Federal e fala assim, Receita Federal, eu quero ser muito contribuinte de IPI. Né? Então, isso é uma equiparação à indústria sob a ótica da opção. Ele solicita. Vale lembrar que essa solicitação tem que ser bem analisada, bem pensada, porque é uma coisa irretratável. Né? Uma vez você solicitou, até o fim da vida útil dessa empresa, nós vamos ser contribuintes do IPI. Né? E tem um outro lance que é equiparado porque você pratica uma atividade que é equiparada à indústria, né? Então, não é só equiparado por opção, tem às vezes equiparado por força de lei, né? Então, aquilo que eu estou praticando é um fato gerador do IPI e mesmo eu não manifestando no meu objeto social, eu acabo sendo
contribuinte do IPI por equiparação, né? Então, tem a indústria que manifesta no seu objeto social, e daí tem o equiparado por opção e por obrigação de lei, beleza? Aí existem algumas atividades industriais que não consideram-se contribuintes do IPI? Sim, né? Então, nem tudo que é o conceito de indústria, e ontem a gente estava discutindo muito sobre isso, que nem tudo que na visão periférica, uma visão um pouco mais ampla, demanda entender que nem tudo que a gente acha que não é industrialização não é considerado como indústria, né? E nem tudo aquilo que é industrialização necessariamente vai ter que pagar IPI, né? E aí a gente viu vários exemplos, né? O caso da panificadora, que pega o fermento, água, sal e farinha de trigo e converte, faz uma industrialização entregando um produto chamado pão, né? E aí, assim, mas essa industrialização teria que pagar IPI? Não teria, porque a destinação desse pão é produto alimentar para consumidor final, né? E aí eu tenho confecção sob encomenda de artesanato, eu tenho montagem de óculos sob receita médica, né? A própria receita ou uma medicação sob receita médica. Então, tem vários exemplos ali. O mais importante dizer é que o conceito, muitas vezes, de industrialização não necessariamente implica em pagamento de IPI, né? A gente viu a questão da vidraçaria e a ideia é ter uma ideia ou uma visão disruptiva, né? Que assim, tem muita gente que acha que o IPI é uma coisa longe, né? Eu não pago IPI porque eu não sou indústria, e às vezes a industrialização está bem perto da tua casa ali, está bem perto do teu olho, e você não está observando. Perfeito? Deixa eu ver aqui o que a gente colocou ali. Então, a indústria tem o contribuinte de fato, né, aquele que pratica o fato gerador, e equiparado pode ser por opção ou obrigação. Claro que você pode responder com as tuas palavras aí. Existem algumas atividades industriais que não consideram contribuinte de IPI, e aí eu coloquei ali a questão do artesanato, né? Então, a senhorinha vai fazer lá a toalha, a cortina, então você vai mandar os materiais para ela, ou propriamente ela tenha, mas é um produto de artesanato. É uma industrialização, não deixa de ser uma industrialização, mas não necessariamente vai pagar IPI. Inclusive, lá no artigo 5º do decreto 158 de 2022 do IPI, o próprio regulamento ele diz que isso não considera-se como industrialização para fins de pagamento do IPI. Então, eu coloquei ali montagem de óculos sob consulta médica e confecção de vestido, né, que a gente falou ontem, né, que é um dia muito especial para as noivas, né? O sonho da maioria das menininhas é ter um dia muito importante, no dia do seu casamento, né? Então, esse dia é um dia muito especial. Então, por ser um dia especial, é, a confecção do vestido passa a ser um componente muito importante dentro desse contexto de ser um dia especial, né? E aí você não vai fazer o vestido para vender, você não vai fazer o vestido para alugar. O vestido é teu, né? É uma coisa bem particular. Então ele está sendo confeccionado exclusivamente para aquela pessoa, que é uma industrialização por encomenda para um contribuinte final. Beleza, vamos lá. Venda de produto ao exterior, a não tributação do IPI está amparada pela. Bom, nós sabemos que tanto a industrialização direta ou a industrialização e exportação direta e a exportação indireta, eu não vou pagar IPI, né? A questão maior aqui é saber por que eu não vou pagar IPI. E aí as nossas alternativas não incidência, quando ele entende que não há o fato gerador do IPI, então na prática não haveria a tributação do IPI. Eu vender para fora, eu sou isento ou a produção é isenta? Imunidade ou suspensão?
Se a gente for fazer uma analogia, você sabe que os códigos de situação tributária são diferentes. Não é qualquer coisa que eu posso colocar. Isso tem consequências, né? Mas se a gente for fazer aqui por eliminação, vamos pensar assim: o governo federal, de certa forma, vai incentivar um produto a ser exportado, já que ele foi produzido aqui, e ele daria uma suspensão? Acho que não, né? Porque suspensão é uma postergação para um momento futuro. Ou seja, nesse momento não está sendo tributado. Num segundo momento vai ser tributado. Quando eu mando para fora, não há esse segundo momento. Então, a suspensão não cabe aqui nessa discussão. Por eliminação, nós poderíamos tirar a suspensão. E aí, se a gente começar a analisar ali não incidência, a não incidência entende-se que não há o fato gerador do IPI. Mas eu vender para fora, eu estou produzindo, tem o fato gerador, né? Então, a não incidência também estaria fora. E aí, se você pegar a isenção, não cabe nessa história, porque a isenção é uma proteção legislativa, ou seja, existe uma lei dizendo que aquela operação ou aquela situação é isenta, e aí só uma outra lei para tirar. Então, na prática, só sobra a imunidade, que é a proteção da Constituição Federal. E aí, se você pegar lá o artigo 18, no regulamento do IPI 11.158/2022, ele fala, né, que quando você vende para fora um produto produzido aqui, seja por uma comercial exportadora ou seja diretamente pela sua pessoa jurídica, você vai receber a imunidade e não vai pagar imposto. Beleza? Beleza. Beleza. Vamos lá. Continua, professor. Com o conceito da seletividade compreendido, indica a alternativa que decide ou define esse preceito, né? Então, assim, seletividade é uma técnica utilizada pelo governo para a atribuição das alíquotas, né? Então, assim, não pense você que um fiscal levanta de manhã e acha essa caneca 25% de IPI, essa mesa 15% de IPI, aquela lâmpada 35% de IPI. Não, não é assim. Ele usa uma técnica, e essa é uma técnica que é para produtos supérfluos, por isso que o IPI se chama seletivo, né? Ele aplica a seletividade. Então, para produtos supérfluos, a tendência a alíquota ser maior. E para produtos básicos, essenciais, que são de senso comum, a tendência é a alíquota ser menor. E a ideia aqui, na prática, é a gente evitar problemas, né? Então, a gente sabe que o IPI ele pode ser extrafiscal proibitivo, ou seja, o fisco pode incentivar, proibir, vetar, ou até mesmo motivar e estimular esse produto. E ele assim o faz, atribuindo benefícios fiscais ou retirando benefícios fiscais. Logicamente, utilizando a técnica da seletividade. Então, a gente não pode cair na armadilha de achar que é no nosso ponto de vista. Então, o que é essencial para o Lúcio? Tem muita coisa que é essencial para o Lúcio. Mas isso, no ponto de vista do fisco, talvez não seja essencial. Então, nem tudo vai ter alíquota menor ao que eu entenda. Beleza, então eu vou ter ali. Quanto mais essencial, maior a alíquota? Não, não é. A alternativa A está errada. Quanto mais luxuoso, menor a alíquota. Bom que fosse, né? Mas não é. Quanto mais essencial, menor é a sua alíquota. Até então, a alternativa correta é a letra C. Quanto mais essencial, maior a alíquota. E quanto mais supérfluo, menor é a alíquota. Tá ao contrário, né? E quanto maior o produto, maior a sua alíquota na essencialidade. Letra E também está fora. Então, veja lá, mas acredito que se você fez, você deve ter respondido ali, letra C. Beleza? Beleza.
E aí nós chegamos num, num desafio aqui, de certa forma, interessante, que aqui nós aliamos os conhecimentos que a gente tem do ICMS, os conhecimentos que a gente tem da modalidade mais complexa do ICMS, que é a substituição tributária, os conhecimentos que a gente tem do IPI, então, alguns drives passam a ser importantes, né? Então, vamos lá. Vamos aos dados. O exercício dizia o seguinte: calcule o ICMS normal, utilizando uma alíquota modal de 19,5, numa operação interna do Paraná. Então, a gente sabe que o Estado do Paraná tem algumas particularidades no cálculo de substituição tributária. Uma delas é que, dependendo da NCM, a carga tributária que, porventura, na alíquota modal fosse de 19,50, eu tenho que aplicar um diferimento. E aí, esse diferimento é um diferimento parcial. Vale lembrar que existe o diferimento total e o parcial. No caso da substituição, da operação que começa no Paraná e termina no Paraná, há o decreto 607, que diz que eu devo utilizar na operação interna o diferimento parcial. Com a alteração da alíquota modal em março de 2024, os 19,50 eu vou diferir 38,64, 38,46, se não me engano, 38,46. E na prática, a alíquota efetiva vai ficar 12, né? Que eu vou diferir 7,5. Beleza. É uma maneira do Estado do Paraná promover uma carga não tão alta, que seria a carga via normal, numa operação interna. Beleza. Só que também esse decreto, ele define uma outra polêmica na substituição, que toda vez que a carga da substituição tributária fica maior que a alíquota interna, eu sou obrigado a fazer MV ajustada. Geralmente se usa MV ajustada para calcular operações interestaduais, ou seja, quando eu vou vender para São Paulo, a critério de exemplo, só para a gente entender esse negócio da MV ajustada, eu tenho uma operação interestadual. Então, a alíquota interestadual do ICMS próprio vai, por exemplo, como 12. E, internamente em São Paulo, vamos pensar que a alíquota modal seja 18, a interna desse produto praticado lá em São Paulo seja 18. Então, 18 menos 12, eu tenho uma diferença. Então, essa diferença, eu tenho que fazer MV ajustada. Mas por que eu faço MV ajustada nessa diferença? Olha, porque o produto, em tese de substituição tributária, tem a ideia de ter uma comercialização, uma revenda e operação subsequente. Haja vista que, se ele não tivesse, eu teria que pagar o diferencial de alíquota. Faz sentido? Muito bem. E aí, assim, como eu uso o diferimento na operação própria, eu não posso usar o diferimento na substituição tributária. Por isso, eu tenho que fazer a MV ajustada. E aí você vai me perguntar assim, mas por que o Estado não permite fazer o diferimento na substituição? Porque o conceito de substituição, você pegar a Lei Candir, que é a lei orgânica federal do ICMS, ou seja, tem uma lei federal que fala do ICMS. Inclusive, a própria substituição tributária, no artigo 150, está lá. Né? A questão de atribuir a um terceiro a responsabilidade de recolhimento. Então, ele fala mais ou menos assim: substituição tributária é todo imposto decorrente de um fato futuro ou presumido, de responsabilidade de um atribuída a outro. Na prática, a substituição tributária é quando um terceiro recolhe o imposto de uma operação que foi substituída. Então, na substituição tributária, eu recolho basicamente sobre uma operação futura, né? Que é uma operação que vai se concretizar. Por isso que ele fala fato presumido, né? E é essa discussão que entra, né? Por que eu vou dar um diferimento, se o diferimento é a postergação para um momento futuro, de uma coisa que eu nem sei se vai acontecer?
né? Então, o Estado fala assim, não, não, para a substituição não tem o diferimento. Daí, como a alíquota vai ficar maior do que do ICMS próprio, eu sou obrigado a usar a MV ajustada. Tem fórmula para calcular a MV ajustada, né? Que eu pego a MVA original. E para quem não sabe, MVA é a expectativa que o Estado tem até o final da cadeia de quanto que dá de lucro nessa operação. Então, a rigor, se a gente colocar um mapa imaginário aqui na tela, você vai ver que a indústria vende para o atacado ou o distribuidor, o atacado vende para o varejo até o consumidor final. Como existem várias fases, a gente chama isso de plurifásica. Várias fases. No caso da substituição tributária, a operação se torna dentro da cadeia monofásica. Cuidado, né? Porque monofásico só existe para PIS e COFINS. Mas dentro do conceito de que vira apenas uma operação, você pode entender que ele é monofásico. Ou seja, quando a gente define o fato presumido, e quem define isso é o Estado, ele coloca uma margem de valor agregado, que a gente chama de MVA. E aí, em virtude dessa expectativa ser concretizada, eu tenho que fazer MV ajustada nessa situação. Mas esse não é os problemas da substituição tributária. A gente precisa entender também o seguinte: existe uma fórmula para calcular MV ajustada que eu pego a expectativa original, divido pela alíquota praticada interna, dividido pela alíquota original, menos 1, né? Então, é uma fórmula meio grande, você tem acesso, inclusive para operações interestaduais ali. Mas aí eu já calculei a MV ajustado, o legislador já deu a MV ajustada para a gente trabalhar ali. E aí tem outros drives que influenciam ali, né? Tem o frete. Então, o frete ali, existem duas modalidades no frete. O frete CIF, quando eu estou cobrando na nota, eu estou me responsabilizando. Então, se eu estou cobrando, basicamente, isso vai agregar na minha base de cálculo do ICMS. Tanto do ICMS normal, como do ICMS de substituição. Se eu estou cobrando seguro, ou seja, para entregar essa mercadoria é muito frágil, ela corre um risco, eu faço a cobrança de um seguro. Então, se eu estou cobrando, é uma importância que está sendo debitada e cobrada desse contribuinte, né? E ainda tem a questão do desconto, né? Existem dois tipos de desconto: o desconto condicional, e o próprio nome diz, quando o contribuinte estabelece uma condição, então, na compra de 10 unidades, a 11ª haverá um desconto. Então, eu estabeleci uma condição. E existe o desconto incondicional, que é aquele chorinho, quando eu faço um abatimento no valor, no boleto, né? Claro que esse desconto incondicional, ele está atrelado a eventos futuros também, né? E isso também é uma outra grande polêmica, essa história do desconto incondicional. Beleza. Então, se eu pegar o conceito de substituição, ele fala assim: é todo imposto decorrente de um fato futuro ou presumido de responsabilidade de um atribuído a outro. Tem uma outra maneira de explicar? Tem uma maneira bem lúdica de explicar. Quantos de vocês, se eu perguntasse para vocês, já tomou Coca-Cola? A maioria vai falar assim: eu já tomei Coca-Cola, professor. Quantos de vocês já tomou um sorvete? Todo mundo já tomou um sorvete. Quantos de vocês abasteceu o carro? Todo mundo, a maioria vai responder que sim. Mas se eu perguntar para vocês assim: quantos de vocês, quando compra a Coca-Cola, pede nota fiscal? Nem todo mundo pede nota fiscal. Né? Se eu perguntar para você, toda vez que você pega e compra um sorvete, você pede nota fiscal? E olha que hoje ainda nós temos alguns projetos, por exemplo, como o CPF da nota, que ajuda muito isso, né? Mas o CPF da nota é um projeto para a vinculação do consumidor final e o varejista. A substituição é mais ampla do que isso. Se eu perguntasse assim, quantas vezes quando você vai abastecer o carro, fora aquelas pessoas que têm que prestar conta para a empresa, pedem nota fiscal?
A gente, por cidadania, dificilmente pede nota fiscal, né? A gente pede nota fiscal, por exemplo, se eu comprar uma TV, eu quero nota fiscal, porque se ela não funcionar, eu volto aqui. Então, mas por cidadania, geralmente os caras não pedem, né? Então, existem pessoas que pedem, não posso dizer e generalizar. Mas o fato é que esse era o problema da substituição. Ele tem um produto muito popular, que tem um apelo popular muito grande. Imagine a quantidade de refrigerante que é vendido por dia, a quantidade de combustível que é vendido por dia. Então, é um produto que tem um apelo popular muito grande. Que o fisco tem um desafio enorme, que é fiscalizar esses contribuintes. Então, imagine, teria que ter uma carga, um eleito de fiscais enormes para o Estado, que aí, toda vez que o Lúcio comprasse uma Coca, tinha que vir um fiscal atrás do Lúcio, falando: então, Lúcio, sabe aquela Coca que você comprou? Então você não pediu nota fiscal, irmão, você tem que fazer isso. Sabe quando você vai no posto de gasolina? Então, você tem que pedir nota fiscal. Cara, não ia ter fiscal no mundo. Imagine o número de contribuintes a serem fiscalizados. Então, o fisco teve uma ideia inteligente. Ao invés de fiscalizar a pessoa física, que o número é enorme, vamos facilitar o nosso trabalho, vamos fiscalizar uma outra ponta. Já que o consumidor final é a ponta, que não haverá mais operação subsequente, e às vezes ele pede ou não nota fiscal, conforme a vontade que ele tem, eu vou fazer programas de incentivos para que ele peça CPF na nota. Mas eu vou fiscalizar, no caso da substituição, o primeiro da cadeia, que é o fabricante, a indústria. E aí você consegue entender que todo o imposto pago decorrente de um fato futuro, que vai acontecer lá na ponta, que é responsabilidade de quem? Do consumidor final pedir nota fiscal, é atribuído ao primeiro da ponta, que é o fabricante. Muito bem. E aí, na substituição, eu tenho dois elementos, como eu estava falando para vocês. Eu tenho o contribuinte substituto, que é o primeiro da cadeia, no caso, a indústria, o fabricante, que recolhe o ICMS dele e o ICMS de substituição. E os demais são chamados de substituídos, que eles recebem a mercadoria com o imposto já pago. Só que aí, que vantagem Maria leva eu ser substituído? Bom, a vantagem é que, por exemplo, quando eu compro o refrigerante, a Coca-Cola que paga o ICMS do refrigerante. E quando eu revender esse refrigerante, se eu vender dentro aqui do estado, eu não vou pagar mais ICMS. Mas aí o substituto ele cobra na nota fiscal. Então, se ele cobra na nota fiscal, quem está comprando do substituto do primeiro da cadeia, na verdade, é que está financiando o negócio. Então, o substituto recolhe o imposto de substituição, mas com o dinheiro dos outros. Perfeito? Muito bem. Entendido isso, agora nós precisamos entender os componentes. Então, se você for aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui a minha apostila, só para a gente ver aqui um negócio. E em alguns momentos a gente vai ter que ficar indo e voltando aqui, então vocês me perdoem aí. Deixa eu compartilhar minha apostila aqui para a gente localizar um negócio, que tô com bastante coisa aberta aqui, mas será necessário. Então, na minha apostila aqui, deixa eu ver se na página 25 a gente já acha. Não está na 25. Deixa eu ver se não está aqui para frente. Não, é para baixo, espera aí. Cadê a minha base de cálculo de ICMS? Deixa eu só ver aqui o negócio. Fala do frete CIF, beleza.
Aqui, ó. Página 26, perdão. Tinha falado 25, né? Então, na página 26, você vai ter ali, ó, base de cálculo do ICMS. O valor atribuído pela legislação que será aplicado à alíquota correspondente ao produto, como regra geral, é a base de cálculo do ICMS, que é o valor da operação. Integra a base de cálculo do ICMS o montante próprio do imposto, constituindo mero destaque indicativo, ou seja, ele está por dentro do produto, então, na prática, eu não preciso se preocupar com isso, que é o valor da mercadoria, mas entram na base de cálculo do ICMS o valor de seguro, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição, assim entendidos que estiverem subordinados a eventos futuros e incertos, que é o desconto incondicional. Então, na prática, entra seguro na minha base, juros e qualquer outra importância que eu esteja cobrando. Beleza. Ele ainda fala que entra na base de cálculo o desconto condicional, ou seja, entra na base, mas vai diminuir. E o desconto incondicional também, né? Aí ele fala assim, o frete, caso o transporte seja executado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem, seja cobrado em separado. E aí ele coloca aqui, ó, não entram na base de cálculo o IPI de produtos industrializados quando a operação é realizada entre contribuintes relativo à produção destinada à industrialização e comercialização. Então, no nosso exercício, nós somos a indústria vendendo para um atacado. E aí, assim, nós somos contribuintes do IPI, então o IPI não vai na base de cálculo do ICMS porque eu estou produzindo com a ideia de vender para um não contribuinte. Beleza? Muito bem, então entendi o que vai na base de cálculo do ICMS ali. Beleza. Aí eu vou chegar aqui no IPI, porque nós vamos ter a base de cálculo do IPI. Você note que a gente vai ter que ver algumas coisas aqui. Então vamos lá. Se eu pegar a apostila grandona lá, passando aqui, chegar no IPI aqui, peraí. Aqui, ó. Lá na apostila, na página 47, você vai ter base de cálculo do IPI. Dos produtos de procedência estrangeira, que não é o nosso caso, né, é o valor que servir ou servir da base de cálculo dos tributos aduaneiros, ocasião do despacho de importação, acrescido desses tributos e encargos cambiais. Beleza. Produtos nacionais, esse é o nosso, hein? Vamos lá. A base de cálculo do IPI para as mercadorias nacionais é o valor tributável composto pelo valor total da operação que decorra da saída do estabelecimento industrial ou equiparado à indústria, que, por sua vez, compreende o preço do produto, acrescido do frete e das demais despesas acessórias. Ou seja, o que ele está falando ali, que quando você for fazer a base de cálculo do IPI, não é só o valor da mercadoria. Você vai pegar o valor da mercadoria, mais frete, mais todas as despesas que estão sendo cobradas ali. Ó. Ele fala valor do frete, desde que seja CIF, das despesas acessórias cobradas e debitadas pelo contribuinte ao comprador e destinatário. E se o frete ou a despesa no documento fiscal ser acrescido à base de cálculo do imposto. Beleza, entendi. Quando houver alíquotas diferentes, por exemplo, eu tenho vários produtos ali, como é que fica o frete? Daí eu vou ter que fazer rateio conforme o peso líquido ou o peso bruto dessa mercadoria, mas eu tenho que fazer o frete proporcional aquele produto ou aquele item. E aqui tem uma coisa importante, né? Que ele fala assim, ó, ainda não podem ser deduzidos do valor tributável o desconto concedido, mesmo que incondicional. Então, aqui, a Receita Federal está falando assim, ó, olha, se você quer fazer desconto sob alguma condição ou desconto de eventos futuros ou incertos, para mim pouco interessa. Isso não vai abater da base de cálculo do IPI. Então, para mim, o desconto, em hipótese alguma, entra como abatimento. É isso que a Receita Federal está falando. Beleza. E aí, na substituição tributária, reside uma grande polêmica, né?
Porque há quem diga, porque tem o contribuinte que ele tem uma visão mais conservadora. E quando ele tem uma visão mais conservadora, ele entende que esse desconto incondicional não poderia diminuir da base de cálculo de substituição tributária, que é uma coisa do futuro, ninguém sabe se vai concretizar. Mas a MVA também se paga pelo futuro. Então eu pago sobre uma coisa presumida. E aí quem tem a visão um pouco mais arrojada entende que ele deve descontar. E aí isso tem uma polêmica enorme, que já foi lá no STF. Alguns estados têm algumas justificativas e algumas consultas, se pega lá o estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, entendendo que tem que entrar na base de cálculo de substituição, perfeito? Mas só ressaltando que isso aqui realmente tem uma discussão enorme sobre isso. Então, no nosso exercício, nós não vamos colocar o desconto incondicional na base do IPI, porque isso é ponto pacífico, mas descontaremos da base de cálculo do ICMS e descontaremos da base de cálculo de substituição. Tudo bem? Beleza, então vamos voltar lá, professor. O professor, e onde que eu acho a base de cálculo de substituição tributária? No regulamento do ICMS, você consegue achar ela lá no artigo 25, que é base de cálculo de substituição. Está lá no regulamento do ICMS, decreto 7.871 de 2017. Você também consegue achar na lei Candir, que é a lei federal do ICMS, no artigo 150. Beleza? Bora lá, então, vamos fazer esse exercício aí, professor. Beleza, então, vamos lá. Falamos da polêmica, tal. Então, veja lá se você fez assim, e vamos dar uma conferida. Deixa eu compartilhar a tela de apresentação. Muito bem, não precisava fazer cálculo por dentro. Então, o valor do produto, 14 mil. Então, eu peguei lá, 14 mil de produto, mais frete de 320, o frete é CIF, então estou cobrando, vai entrar na base de cálculo do ICMS. Estou cobrando seguro, então também vai entrar. Então, acompanha comigo lá. Você pegou, vamos fazer devagarzinho aqui para ninguém se perder. Nós pegamos lá 14 mil, que é o valor dos produtos, mais 320, então 14.320, mais 500 de seguro, menos 600 o desconto incondicional. Então você chegou a 14.220. E aí eu aplico a alíquota modal. O exercício pedia para aplicar a alíquota modal, que é de 19,5 no estado do Paraná. Então, 19,5. Você vai chegar a um ICMS cheio de R$ 2.772,90. Professor, é esse o ICMS que vai ser da operação própria? Não, porque o regulamento do estado do Paraná exige que na operação interna você aplique o diferimento parcial, né? Quando a alíquota modal era 18, era de 33,33, o que nos remetia a uma carga tributária efetiva de 12. Perfeito? Muito bem. Então, tá. Só que agora o diferimento mudou. Com a alíquota de 19,5, o diferimento é de 38,46. Então, eu vou pegar lá 2.772,90 vezes 38,46, você vai chegar a 1.066,46. Esse agora é o ICMS próprio? Não. Essa é a parte que vai ser diferida. Nesse momento, o Estado do Paraná está falando assim, não precisa pagar esse valor agora. Posterga e aí, no momento futuro, você volta a pagar. Então, eu vou pegar lá 2.772,90 menos 1.666,46. Bom, aí eu chego a 1.706,44, que na prática, falando em miúdos, é pegar tudo que compõe a base de cálculo do ICMS e aplicar a alíquota de 12%. Claro que, como tem 38,46, dá uma diferencinha pequena, mas vai chegar a 1.606 e pouquinho. A diferença ali fica nos 44. Mas é assim que o regulamento pede para você calcular, beleza? Então, se a indústria estiver vendendo um produto que é de substituição tributária e a operação for interna dentro do estado do Paraná e ela estiver cobrando frete seguro, da operação própria, ela deveria pagar 1.706,44. Por que ela deveria pagar, professor? Porque talvez ela tenha nota de entrada que tenha crédito.
né? Daí ela faz o regime de conta gráfica ali. Fechou? Entendi. Muito bem. Vamos à base de cálculo de substituição. Então, na base de cálculo de substituição, vai o frete, vai o seguro, vai entrar o desconto, né? E vai o IPI. Mas, o professor, o IPI é imposto federal. Mas a Lei Candir diz que no cálculo da substituição tributária eu sou obrigado a colocar o IPI, né? Note que no ICMS não vai. Beleza, vamos lá. Continua. Só que para achar a base de cálculo do IPI, eu tenho que entender que vai lá 14 mil de produto. Cuidado, que tem gente que faz assim, ó. Pega os 14, a alíquota do IPI é 12, 14 vezes 12% é o valor do IPI. Não é isso. O valor do IPI compõe frete, seguro e demais importâncias cobradas. Nós vimos lá no regulamento e vimos na apostila. E também vimos que a Receita Federal não aceita desconto condicional ou incondicional para abatimento da base de cálculo do IPI. Então, a base de cálculo do IPI é 14 mais 320 mais 500, que dá 14.820. E aí, 14.820 vezes 12%, aí chegamos a 1.778,40. Esse é o valor do IPI. Beleza? Beleza. 1.778,40. Não sei se... Vanessa está com a mão levantada ali. Dúvida, Vanessa? Qualquer coisa vai colocando ali. Vou continuar aqui, para a gente não perder a linha de raciocínio. Bora lá. Então, eu tenho lá produto, que é 14 mil, mais IPI, que é 1.778,40. Então, 14 mil. Faz lá na calculadora para você ver. 14 mil mais 1.778,40 mais 320 mais 500. Chegamos a 16.598,40. Tiro o desconto. 15.998,40. O que é isso, professor? O subtotal. 15.998,40. Então, somei produto, mais o IPI, mais frete, mais seguro, menos o desconto. 15.998,40. Só que aí a substituição tributária, eu tenho que colocar um valor agregado. Então, até o final da cadeia, quando a indústria vende até o consumidor final, qual é a expectativa de lucro que o Estado tem? Bom, originalmente devia ser 30 e pouquinho, mas com a MVA ajustada, já que a alíquota interna da substituição, que é 19,50, ficou maior do que a alíquota efetiva, que é 12, eu tenho que fazer MVA ajustada. O exercício já me colocou MVA ajustada ali, que é de 38%. Então, eu vou pegar lá 15.998,40 vezes 38%. Você vai chegar a 6.079,39. E aí eu tenho que somar, professor, tem que somar. O regulamento diz que você tem que somar a margem de valor agregado na sua base de cálculo de substituição. Então, se eu pegar 15.998,40 mais 38%, eu vou chegar a 22.077,79. E aí você vai falar assim, caramba, o que é isso? Porque eu saí do valor do produto que é 14 mil, já está em 22.077,79. Então, o 22.077,79 é a base de cálculo de substituição tributária, né? Então, para quem nunca fez substituição, a primeira coisa, se assusta. Meu Deus do céu, tá dando 22.070. Por que tá na base de cálculo de substituição? Vai o frete, vai o seguro, a margem de valor agregado e demais, beleza? Então, eu vou lá, 22.077,79, e aí eu tenho que aplicar 19,50, e não posso usar o diferimento, por isso que eu usei MV ajustado. Então, vamos lá, 22.077,79 vezes 19,5, você vai chegar a 4.305,17. E aí vem um outro conceito muito importante, que é a não cumulatividade.
todo imposto pago numa etapa anterior deverá ser compensado numa etapa posterior, mesmo que seja uma operação de substituição. Então, sabe aquele ICMS próprio lá, que é o 1.706,44? Eu vou abater do cálculo de substituição tributária. Então, a rigor, aquele que está em vermelhinho ali, ó, o 4.305,17, é o valor cheio de substituição. Aí eu abato o ICMS próprio, que é 1.706,44. Professor, eu sempre vou fazer isso? Sempre. Sempre no cálculo de substituição é feito dessa maneira. Então, eu vou pegar lá 4.305,17 menos 1.706,44. E aí, o valor que eu vou achar de substituição tributária é 2.598,73. Caramba! Tudo isso para chegar nesse valor? É isso daí. E quer que eu diga uma coisa? Eu queria muito que o produto que você vendesse fosse apenas um. Então, na nota fiscal só tem um produto que é substituição. Para um produto, você tem que fazer esse cálculo inteiro. E quando eu tenho 10 produtos de substituição, você vai fazer para os 10. E cada produto tem uma MVA, porque a MVA é definida pela NCM. Caramba! Por isso que, às vezes, eu lembro que, quando eu trabalhava na fiscal, os clientes me ligavam assim, então, eu te passei aí o produto que a gente está vendendo, eu queria que você montasse o cálculo da substituição. E depois de 3 minutos, o cara ligava de volta. Já terminou? Como se fosse uma coisa simples. E a gente precisa saber se tem frete, se o frete é CIF, se vai ter seguro, se tem desconto, se não tem desconto, o que entra na base de cálculo, se é operação interna, qual é a alíquota, se tem que usar diferimento. Cara, é uma série de coisas. Claro que na vida cotidiana a gente deu um passinho para trás aqui, né? A gente calculou manualmente, né? Mas na vida cotidiana você vai ter que usar as consultorias que fazem o cálculo e o espelhamento da nota para você saber conferir se está certo. Só que se você não souber os conceitos, você não sabe se o cálculo está certo ou não, né? Então, isso aqui é só na operação interna. Então, eu queria muito que a empresa só vendesse dentro do estado do Paraná, mas tem situações que ele vai vender para fora do estado. Aí eu tenho que ver protocolo, convênio e verificar as situações. Ô, professor, e se eu for uma empresa do Simples, eu calculo da mesma forma, Só que tem um detalhe. A empresa do Simples pode fazer o cálculo com diferimento? Pode. Internamente no Paraná? Pode. Só que a MVA é original, não é ajustada, porque senão a carga tributária para a empresa do Simples fica muito alta. Tem um outro detalhe pequenininho, mas importante. A empresa do Simples não pode destacar o ICMS próprio. Então, lá na nota fiscal, o cálculo é feito igualzinho para a empresa do Simples. Só que lá na nota, ela não pode colocar no campo próprio ICMS próprio. Só o ICMS substituição. É isso? Mas não terminou ainda, porque a gente tem que fechar a nota. Então, eu só expliquei o que a gente fez aqui. Vamos lá? Vou adiante. Então, deixa eu fechar a nota aqui. Confere lá. Então, produto, 14 mil. Código ICMS-ST 2.598,73. Atenção aqui, ó, vou voltar lá. Ó. Veja que eu não coloco os 4.305,17. Eu coloco 2.598,73. Beleza? E aí a base de cálculo de substituição. Isso que assusta muita gente, né? 22.077,79. ICMS próprio, que é mero destaque, não soma na nota. Eu tenho lá 1.706,44. Base de cálculo do ICMS próprio, 14.220, ok? Muito bem. E aí eu vou ter um frete de 320, que é seguro, 500, desconto 600, que é o desconto condicional, e um IPI de 1.778,40. Vamos fechar essa nota. Faz comigo o cálculo lá. 14 mil mais 2.598,73, mais o IPI 1.778,40, mais seguro de 500, mais o frete de 320, menos 600 de desconto.
Então, a nota fiscal vai fechar em 18.597,13. E atenção aqui, lembra que eu falei que o substituto recolhe a substituição, a indústria, o primeiro da cadeia, recolhe a substituição, só que ele cobra do cara que está comprando dele. Então, ele paga, mas com o dinheiro dos outros. Pode ver que o ICMS ST ali, ele está cobrando na nota. Beleza? Ô, professor, e como é que o Estado vai saber que ele é o substituto? Porque ele vai ter o CFOP dizendo 5401, operação interna dentro do Paraná, começa no Paraná e termina no Paraná, por isso começa com 5. O 40, operação de substituição tributária. E o 1, ele é substituto, contribuinte substituto. E como é que eu ainda confirmo isso? Código de situação tributária. Eu vou usar o 010, né? Produto nacional na condição de substituto tributário. Beleza? Muito bem. E aí está lá o total da nota, da composição que a gente teve. Professor, eu comprei de uma empresa que é substituto. Qual é o CFOP que eu dou entrada? Eu vou dar entrada como 1403, produto de substituição tributária adquirido internamente. E aí, quando eu for dar entrada, eu vou usar o código 060, dizendo para o Estado que eu comprei um produto de substituição, mas eu estou na condição de substituído. Não é eu que vou recolher. Isso já foi recolhido. E aí, quando eu for emitir a nota fiscal de venda desse produto de substituição, eu vou emitir como 5405. Eu estou dizendo que o produto é uma operação interna de substituição tributária na condição de substituído. Beleza? E aí eu uso 060 também, né? Então, tudo isso reflete o que a operação está acontecendo como um todo. Então, eu vou ter a NCM dizendo que o produto de substituição, e está lá no regulamento ICMS, no anexo 9. Aí, lá no XML vai o SEST. Eu vou ter o CFOP e o Código de Situação Tributária do ICMS confirmando essa operação. E qual é a posição que eu estou nessa substituição tributária. Beleza? É isso. Confere lá. E aí, a minha recomendação, quando você tiver um tempinho, refaz esse exercício aí, cara. Tenta refazer esse exercício, porque isso vai ser bom para você. Deixa eu ver aqui. Consigo. Quer ver? Decreto 903 de 2015, LASE. Decreto 903 de 2015. Lá diz sobre o diferimento na operação interna do Estado do Paraná. Fechou? O Valdir quer que eu volte lá no cálculo. Vou voltar lá, Valdir. Espera aí. Como é que você achou a base de cálculo do IPI? Vamos lá, Valdir. Produto, faz lá comigo. 14 mil mais 320 de frete mais 500 de seguro. 14.820 vezes 12%. Veja se você chega lá, 1.778,40. Coloque ali, Valdir, se você conseguiu para mim chegar no valor. Alô, Valdir? 14 mil mais 320 mais o seguro vezes 12%. Não esquece, viu, Valdir, que na base de cálculo do IPI não entra desconto. Nem condicional, nem incondicional. Fechou? Beleza? Bora lá. Continua. Então, eu estava falando ali, ó, quando tiver um tempinho, refaz esse exercício aí, cara. Né? Refaz, que é sempre bom fazer esse exercício. Claro, a gente colocou várias situações ali que demandam conhecimento mesmo, mas
o analista fiscal, ele vai enfrentar desafios nesse nível, né? Nessa força aí, nessa pegada aí, né? Só que ainda não acabou, né, cara? Porque a gente tem que colocar aqui os códigos de situação tributária do IPI. Então, lá na apostila, na página 119, 120, você tem o código de situação tributária do IPI. Ou seja, onde eu vou remeter as operações do IPI ali. É sempre importante a gente rever isso. Professor, eu preciso decorar? Não, mas você precisa entender, porque quando chegar o XML, você precisa saber se está sendo emitido de forma correta ou não, beleza? Então, vou colocar aqui na tela, você vai conferindo lá. Remessa de industrialização por encomenda. Vou pegar aqui, para mim não tirar da tela, minha apostila aqui, quer ver? Vamos lá. Remessa para industrialização por encomenda de São Paulo, 55, né? Está suspenso. Transferência de mercadoria nacional para filial em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também 55. Bora lá. Exportação de produto para a Espanha. Lembra que isso aqui já passou aqui hoje, né? Que quando eu estou vendendo para fora, seja diretamente ou indiretamente, eu sou beneficiado pela imunidade. Então, é o código 54. Seja a exportação direta ou exportação através do comercial exportadora. E aí eu tenho venda nacional para um cliente em Boa Vista, Roraima, área de livre comércio, né? A área do Suframa. Então, o IPI para lá também está suspenso. É um benefício fiscal para aquela área lá. Claro que tem que estar cadastrado no Suframa, o Código PIN e demais. Importação de insumo do Chile com destaque de 10% do IPI. Aliás, do IPI na DI. Opa, do IPI na DI. Então, é 000, né? Entrada com recuperação de crédito. A princípio, né? Então, eu tenho direito a recuperar se sou contribuinte do IPI. Já passou aqui também de novo. Venda de produto nacional com empresa comercial exportadora. Então, estou vendendo para fora um produto, estou vendendo um produto fabricado aqui internamente, mas para fora através de uma trade, de uma comercial exportadora. 54, imune. Venda de livro pela editora, também imune, né? Então, produção de livro, periódico, apostila, encadernação, tudo imune. Compra de material uso e consumo do administrativo, material para escritório, por exemplo, com destaque de 5% de IPI. Embora na nota venha o destaque de 5% de IPI, eu não aproveito o crédito, então o código é 49 de outras entradas. Beleza? Deixa eu ver se tem mais aqui. Compra de embalagem tributado a alíquota zero do IPI. Então, cuidado, que a alíquota zero é diferente de isento e não tributado. A gente já falou sobre isso. Questão da seletividade e demais. Mas é uma compra com alíquota zero, então você vai dar entrada com o código de situação tributária do IPI 01. E aí eu tenho venda com produto com destaque de 8% do IPI. 50, né? Saída tributada normalmente do IPI. E devolução de compra de produto adquirido com alíquota zero, 51. Beleza, professor. Caramba. É isso. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Então, deixa eu só compartilhar outra apresentação. Vamos começar a falar. Espera aí. Vamos falar agora do SPED fiscal.
E aí você depois você vai dando uma revisada aí, cara, procurando as coisas. Sempre importante revisar o material. Vou colocar aqui em modo apresentação. Peraí. Professor, aonde que eu consigo achar na apostila o SPED fiscal? Então, deixa eu ver aqui. Bom, você consegue achar na apostila na página 57. Beleza? Bora lá. O SPED é um projeto que o governo, junto com as autarquias federais, estaduais e municipais, vem desenvolvendo desde 2007. É um projeto grandioso, né? Eu lembro que a primeira menção que a gente teve sobre o SPED fiscal, ele falava de 3 projetos pioneiros, que era a nota fiscal eletrônica, e, por exemplo, veja como são as coisas. O SPED, a gente já convive com ele há quase 17 anos. E eu dava curso de nota fiscal eletrônica. Eu lembro que as pessoas falavam assim para mim, assim, a nota fiscal eletrônica não vai dar certo, porque as pessoas não têm e-mail. Então, a justificativa que as pessoas davam antes de começar a fazer a nota fiscal eletrônica era essa. E aí, cara, hoje, se o cara ali que vende pipoca na esquina, ele quer emitir uma nota fiscal, não é problema dele. Ele tem que emitir e se pedirem CPF na nota, ele é obrigado a colocar. Perfeito? Então, não é uma questão de querer. Isso mostra que quando o fisco quer as coisas, ele consegue. Perfeito? E aí veio ECD, e aí ao longo do tempo vai evoluindo e acaba chegando no SPED fiscal, que é a materialização da apuração do ICMS e do IPI através de livros que a gente chama de digitais. Antes do SPED fiscal, nós tínhamos um monte de livros que eram considerados oficiais, aqueles físicos, né? Então, aquele livro de capa preta, livro de entrada livro de entrada, livro de saída, livro de apuração do semestre, apuração do IPI. Então, todos eles passavam a ser oficiais depois que eu registrava no Estado ou na junta comercial, né? Então, aí passava a ser um livro oficial. Com o advento do SPED, o livro passa a ser oficial a partir do momento que eu transmito o arquivo e o arquivo passa a ser autenticado. Então, tem várias definições o SPED, né? O SPED é um instrumento que unifica as atividades tanto de recepção, validação, armazenamento e, inclusive, autenticação de livros e documentos. Ou seja, quando eu transmito o arquivo passa a ser um documento autenticado, né? Então eu tenho que cuidar com isso, porque tem muita gente que acha que é só transmitir o SPED e está tudo resolvido. Não. Na prática, você transmite o SPED e você faz um acompanhamento para os próximos 5 anos, daquelas informações serem coerentes. Por isso que o fisco pode avaliar e verificar a coerência dentro desses 5 anos aí, né? Que acabam por integrar a escrituração contábil e fiscal dos empresários e da pessoa jurídica, inclusive imunes e isentos, mediante um fluxo único, computadorizado de informações. Então, o SPED, ele teve várias fases. A gente está chegando na fase 4 agora, né? E o que é a fase 4? A gente está acostumado a baixar um programa, né? Então, basicamente, eu vou lá no portal do SPED, baixo um PVA, que é o Programa Validador Assinador, e aí eu preencho ou importo as minhas informações para esse programa, né? E aí eu tenho a possibilidade de avaliar, verificar se tem algum problema, algum erro, antes de mandar o arquivo. Essa fase 4, que é inaugurada pelo E-Social e pelo FDRINF, não tem programa. Então, o SPED entrou numa nova fase. Agora eu mando para a nuvem, para o ambiente web service. E aí eu torço para a nuvem não chover, né? Porque a nuvem vai alimentar o que a gente chama de DCTF Web.
né? Então a confissão vai acontecer por lá. Então tem que cuidar com essas coisas aí. É, tem esse decreto 7979, e essa definição eu acho bem legal, né? Porque a gente pode ter várias definições do SPED, mas essa aqui eu acho que chega num ponto que é o ápice, né? Deixa eu só ver o um negócio aqui, a Vanessa, assim. O desconto na base de cálculo de semestre normal não é apenas o condicional? Fiquei na dúvida. Não, Vanessa, é o condicional e incondicional, porque ele fala o condicional e os descontos incertos de eventos futuros, que é o incondicional. Beleza? Deixa eu ver se isso. Espera aí. É que daí eu vou ter que voltar lá na apostila, mas deixa eu só te mostrar um negócio. Espera aí. Aqui, ó. Olha lá, Vanessa. Deixa eu ver se está compartilhado o PDF. Vai lá na apostila, na página 26. Aí está escrito lá, ó, seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas e debitadas, bem como os descontos concedidos sob condição e assim entendidos que estiverem subordinados a eventos futuros, que é o incondicional, que é incerto. Beleza? Coloca ali no chatzinho se você achou e agora se você entendeu. Fechou? Beleza. Deixa eu voltar lá na apresentação. Então, nós estávamos falando desse decreto aqui, o decreto 7979, de 8 de abril de 2013, né? Beleza. Então, o SPED, ele tem a ideia de aperfeiçoar e consolidar a fiscalização completa, e sem dúvida nenhuma, não é uma coisa, ele é um divisor de águas, mas a gente não pode entender que o SPED mudou só porque a Receita Federal queria ficar moderninha. Não. O SPED mudou porque eles viram a oportunidade, porque o mundo estava indo para a parte digital, todos os setores estavam indo para a parte digital e não é diferente para a Receita Federal. E eles viram a oportunidade de consolidar uma fiscalização mais presente, de forma preventiva, que demandava menos esforço de fiscais atuando, né? Deixando uma máquina fazendo o trabalho para eles, né? Uma inteligência artificial, que a gente diz. E, claro, eles viram nessa oportunidade a arrecadação se consolidando de forma mais presente, tanto para o Estado, tanto para o município, quanto para a União. Né? Então, antigamente, a conferência que era manual, que ia o fiscal olhar nota por nota, passou a ser eletrônica. Geralmente o fiscal olhava o passado, e aí, com o advento do SPED, eu tenho a possibilidade de ver o presente e ainda projetar o futuro, porque com os meus históricos de operações, o fisco tem a oportunidade de verificar o que eu tenho e de quem eu estou comprando e quais são as possíveis possibilidades de projeção para quem eu vou comprar. Né? Então, ele tem meio que uma previsão do que pode ser realizado. A fiscalização, que antes era repressiva, passou a ser preventiva. Né? Então, antigamente, o fiscal ia na tua empresa, ele pegava, cortava em pedaços a empresa e falava assim: avise todo mundo que eu fiscalizei você. Então, era uma coisa meio que de bode expiatório, sabe? Para mostrar para as outras pessoas que o fisco estava presente quando ele fiscalizava. Só que ele não conseguia fiscalizar todo mundo. Então, a gente ficava azar daquele que fiscalizou, né? Então, era mais ou menos isso. Então, era uma fiscalização um pouco mais isolada, e hoje, agora, o sistema ele consegue ver o todo, né? Antes, o fiscal ele fazia por amostragem, então ele não pegava todas as operações, ele olhava uma ou outra. Só que agora é uma inteligência, é um computador baseado ali no sistema do ARPIA e do supercomputador T-Rex, que ele consegue verificar a maioria das operações, se não todas, né?
Então, o processo começou a evoluir, né? Então, o SPED, que era um projeto multidisciplinar, começou a demandar investimentos em integração, ou seja, os setores começaram a ter que se conversar, né? A obrigação principal, que é pagar o imposto, ficou inalterada, e pelo Código Tributário Nacional, além de pagar o imposto, eu tenho que provar que eu paguei certo. E é por isso que eu, por exemplo, pago o ICMS, mas eu tenho que entregar o SPED fiscal comprovando que eu paguei o ICMS de forma correta. É por isso que eu pago o IPI, eu tenho que entregar o SPED para comprovar que eu paguei o IPI de forma correta, né? E aí, esse projeto demanda credibilidade e é notório que você vai entregar um arquivo, tem que ter uma pessoa responsável pela empresa, que é a parte administrativa, e uma pessoa responsável pela parte técnica, que é o profissional da área técnica. Então, na prática, passou a ser obrigado a ter certificado digital, né? E aí, cuidado, né? Que o certificado digital é a pessoa que responde pelaquela situação dentro daquela entrega de apuração. Beleza, então houve toda uma mudança de infraestrutura relacionada a hardware e software e também de internet, né? Então, os servidores precisavam ser maior, porque eu vou ter que guardar os XMLs, armazenar os últimos 5 anos, eu tenho que ter uma fluência boa no meu sistema para que eu possa importar as mercadorias e ele não fique tão lento. A minha internet também tem que estar boa, sempre é bom. Então, há todo um investimento de estrutura, né? E a gente está convivendo com esse projeto há 17 anos, então a gente sabe que realmente isso está acontecendo. As pessoas estão sendo que se tornar especialistas, então as pessoas diretamente estão fazendo treinamentos, é o que a gente está fazendo agora, né? Então, estudar a legislação, né? E eu costumo dizer assim, né? Quando eu fiz lá o meu exame vocacional para saber o que, que eu era bom, saiu lá que eu era bom em conta. Então a criança inocente pensou: se eu sou bom em conta, então eu vou ser contador, porque contador faz bastante conta. Foi aí que eu me lasquei. Se tem uma coisa que eu menos faço hoje em dia é conta. E era uma coisa que eu adorava fazer. Eu passo quase 80% do meu dia lendo legislação e interpretando o que o fisco está pedindo do contribuinte. E a nossa legislação é como eu falo, né? A legislação não é uma legislação agradável. Eu não vejo as menininhas lendo o regulamento de semestre no ônibus. Eu não vejo ninguém levando guia prático como livro de cabeceira para olhar o celular de noite. Não, é chato pra cacete, mas vai ter que ler, perfeito? E aí, claro, os sistemas vão ter que ser exigidos de forma integral. Haja vista, por exemplo, lá no E-Social e no FDRIF, que eles vão ter que falar a mesma língua, né? Então, entrega o E-Social primeiro, depois entrega o FDRIF, aí os chefes dos setores sentam e conversam. E aí, podemos entregar desse TF Web? É isso, né? Mas eu também entendo que isso é uma responsabilidade de todos. Então, o SPED ele teve esse lance mágico, né, de unificar todas as informações que eu tenho que prestar, haverão desdobramentos, né? Então, esses desdobramentos podem ser da parte fiscal e contábil, da parte da controladoria, da parte comercial e financeira. Então, a gente costuma dizer que houve um processo de unificação das células, né? Então, a gente trabalha muito com célula hoje em dia. E o SPED, ele tem várias perguntas a serem respondidas, mas eu digo para você que tem 3 perguntas que o SPED, qualquer tipo de SPED, está fazendo para a gente. A primeira pergunta que ele está fazendo, qual é o tipo de informação que o fisco quer da minha empresa? A segunda pergunta que ele está fazendo é assim: que tipo de informação eu, como contribuinte, estou informando para o fisco? E cuidado, né? Isso aqui pode dar muito problema, né? E aí, se essa informação ela é importante. E aí, lembra que eu estava falando para vocês que tem lugar que eu vou aí, às vezes vai fazer consultoria, a gente vai fazer treinamento em empresas, em escritórios, aí você pergunta para o setor fiscal assim, como que estão os nossos SPECs? São eficientes ou eficazes, né? Então, eficiente é fazer aquilo que ele compete.
Então, entregar a apuração é aquilo que não nos compete. Nós temos que entregar todo mês. Mas eficaz é entregar a melhor versão daquela apuração, né? E aí a pergunta é: nós estamos entregando só aquilo que não compete ou estamos entregando a melhor versão? E aí eu lembro que uma vez o escritório falou assim: eu fui no escritório, os nossos expedientes são eficientes ou eficazes? As pessoas falam: deficientes, professor. Então, hoje em dia, você fazer uma coisa errada com todo o aparato que o fisco tem, cara, você tem que ser muito meticuloso, né, cara? Você tem que realmente ser criativo. Porque você vai dar uma volta enorme, cara, para fazer uma coisa errada. Então, assim, é mais fácil você fazer o certo, que o caminho é mais curto, né? Então, a não ser que você seja negligente, né? Não, não vou fazer, não. Isso aí não vai dar em nada. Porque tem gente que é assim, tem gente que quer boicotar o sistema. Ah, não vou fazer isso aí, não. Não precisa. Cada um escolhe aquilo que acha melhor para fazer. Só estou dizendo que isso aqui é perigoso, beleza? Bom, professor, quais são os embasamentos legais que eu tenho que estudar no Estado? Vamos lá. Convênio de semestre número 143, 2006, que fala sobre a escrituração fiscal digital, que é o SPED. O ajuste CENF número 02, de abril de 2009. Nossa, é antigo, é. Só que ele coloca ali o que compõe a escrituração do SPED. Você vai ver que a gente vai usar bastante esse ajuste CENF número 02. O ato COTEP número 9 de 2012, que fala sobre o layout. E alguns protocolos que eu acho interessantes. Claro, depende do teu domínio, né? Como eu gosto de fazer muito pesquisa, olhar, verificar, recomendo que você anote ali o protocolo de semestre 77 de 2008, que fala das informações que eu vou ter que preencher das empresas em geral no SPED fiscal. E o protocolo de semestre 03 de 2011, que fixa a obrigatoriedade. Claro que a obrigatoriedade, quem demanda é o Estado, o governador do Estado. Então, lá no convênio 143, você vai ver lá que ele vai falar assim: todo contribuinte que entrega o SPED fiscal não precisa do livro físico. A partir do momento que o contribuinte, através de sua inscrição estadual, e ela é entregue por estabelecimento, então, se eu tenho matriz e filial, cada um tem a sua inscrição estadual, cada um vai entregar seu SPED, beleza? Então, passam a ser eliminados livros físicos de entrada, saída, apuração de CMS, apuração de IPI, livro de inventário, que é o meu estoque, né? Livro muito importante, né? Que é porque o estoque é a chavinha da porta do lucro ou prejuízo de uma empresa. Então, por isso que o fisco quer saber quanto você tem de estoque. Porque a contrapartida do estoque é o custo da mercadoria vendida. E é ali que, muitas vezes, a pessoa aumenta o custo da mercadoria vendida. Sem falar que, se você quer arrumar uma confusão com o empresário, peça o livro de estoque para ele. Como se você desse um soco na barriga dele. Ah, eu não tenho como controlar. Daí a gente na contabilidade faz o quê? Usa uma fórmula antiga, né? Que é o estoque inicial mais compras menos o estoque final, é o meu CMV. Chute. É a melhor maneira de controlar estoque? Não. Na verdade, isso aí é o controle de estoque perdido nas estrelas. Só que eu sei que contar estoque é um negócio delicado. Tem que ter pessoas, controle, a alimentação dele tem que ser permanente. Né? Então, tem tudo isso aí. O livro do CIAP também é substituído, porque ele tem, lá no SPED fiscal, um bloco específico para o livro CIAP, que é o crédito de semestre do ativo permanente. E embora não esteja no SPED fiscal, ele já está na versão eletrônica, né, que é o livro termo de ocorrência. Né? Então, o SPED fiscal substitui tudo isso aí. Beleza? E, além disso, para quem é indústria e equiparada, ainda tem o controle produtivo, que é o que a gente chama de bloco K, que é o controle de produção da indústria importadora e equiparado, né? Então, o bloco K está
está presente com a gente desde janeiro de 2017. Só que hoje ele não está sendo entregue na versão completa. O que seria a versão completa? Entregar a quantidade que eu tenho no meu estoque de produção, de material direto, de insumo, entregar a minha ficha técnica, quanto que eu utilizei daquele insumo, se houve percentual de perda ou não, se tem produção conjunta, se eu faço teste, se tem movimentação interna, qual é a quantidade de IT que eu produzi na minha casa, qual é a quantidade de IT que eu produzo na casa de terceiros. Então, assim, tem uma escrituração completa e tem uma escrituração simplificada, né? Então, houve uma alteração na legislação que houve a Lei de Liberdade Econômica, onde houve a simplificação do E-Social e também a simplificação dos campos obrigatórios, trazendo a escrituração simplificada do controle produtivo. Cuidado, que é o seguinte. O que mudou aqui é o seguinte. Desde 1970, é obrigado a entregar o controle produtivo num livro físico. O que mudou aqui é que esse livro se tornou digital. E aí, na versão digital, eu posso entregar a escrituração completa ou a simplificada. Por exemplo, na simplificada, eu só vou dizer quanto que eu tenho de estoque, qual é a quantidade que eu tenho de estoque produtivo, se esse estoque está na minha casa ou está na casa de terceiros. Beleza? Mas na versão física, eu tenho que ter o controle produtivo, gerencialmente falando. Beleza? Cuidado que tem gente que, mas agora que começou o controle produtivo. Não. O controle produtivo sempre teve que entregar. O que mudou é que tem a versão digital. E na versão digital, ela pode ser entregue na versão completa, da produção, a linha de produção completa, ou a escrituração simplificada. Mas se o fisco, por exemplo, eu estou entregando lá o bloco K na versão simplificada, só o que eu tenho de estoque, a quantidade que eu tenho de estoque produzido, se eu tenho algum percentual de perda e demais, mas se o fisco entender que está meio confuso esse controle produtivo, ele pode exigir de você a escrituração completa. E ainda pode pedir o livro físico. Beleza? Cuidado com isso aí. Como é que o Estado do Paraná define? O Estado do Paraná define o seguinte: tirou a inscrição estadual, obrigado à emissão de nota fiscal eletrônica, e aí, se lá no CNAE, na atividade principal ou secundária, tiver alguma atividade relacionada à indústria e controle produtivo, já é obrigado a entregar também o bloco K, que é uma parte do livro digital que está dentro do SPED fiscal. Não é um outro SPED, é o mesmo SPED, só que tem a parte do controle produtivo. E aí a inscrição estadual já define que o cara tem que entregar o SPED. Quem é que está dispensado, professor? As empresas do Simples. Mas vale lembrar e dizer aos senhores e às senhoras que já houve momento que a empresa do Simples teve que entregar o SPED fiscal. Hoje não é obrigado. Mas o Estado, vez ou outra, ele levanta essa lebre que, olha, eu vou começar a cobrar o SPED fiscal da empresa do Simples Nacional. É que a empresa do Simples Nacional tem aquele lance lá que tem que entregar apenas uma obrigação acessória. E aí você começar a embutir alguns SPEDs, aí vai começar a ficar meio que inviável para a empresa do Simples Nacional ali. Mas isso quem define é o Estado, cara. Se o Estado resolver, por exemplo, tem estados que obrigam a entregar. Tem estados que nem precisam entregar SPED, né? Só que, por exemplo, você tem que entregar toda a movimentação da maquininha débito e crédito todo dia 10. Você pega Santa Catarina, é assim, né? Então, ele entrega por inscrição. Eu vou entregando por inscrição ali. E, ao contrário, acontece, por exemplo, nos SPEDs federais, que é o FD Contribuições, a ECD, que eu consolido. Quando eu tenho matriz e filial, eu lanço tudo separado, mas entrego um arquivo só. O SPED eu entrego por inscrição. Então, se eu tenho matriz e filial, cada um vai ter a sua vida independente. Beleza? Muito bem. E aí eu vou ter os perfis, né? Aí eu tenho o perfil A para apresentação de registros mais detalhados, o perfil B de forma mais sintética, que é mais consolidado, né? Então, por exemplo, no perfil B eu só tenho o C100, que é o total da nota.
Eu preciso colocar os itens, professor? Não precisa. No perfil A, já é um pouquinho diferente. Eu tenho que colocar o C100, que é o total da nota, e quais os itens compõem esse C100. E dá detalhes tributários e demais. E olha só o que é o perfil C. O perfil C é para a empresa do Simples Nacional. E não foi agora que eles criaram. Faz um tempinho que ele já tem. Beleza? Então, a diferença do perfil A para o perfil B é a quantidade de informações e detalhes que eu vou colocar. Beleza? Muito bem. Deixa eu... Daí, ele tem aqui algumas situações que eu acho interessantes. Vamos lá. Para a nota fiscal modelo 1 ou 1A, que era aquela antiga nota fiscal do bloco, o C100, que é o que a gente chama de registro pai. Tem gente que fala que o SPED não é de Deus por causa dessa história aqui. Não tem registro mãe, tem registro pai e registro filho, né? Então, quando a gente está apurado, a primeira pessoa que a gente pede é a mãe. E aí no SPED já não tem como pedir a mãe. Tem o registro pai e o registro filho. Na verdade, o registro pai é o total da nota. E aí, se eu tenho uma nota, eu tenho um C100. Se eu tiver duas notas, dois C100. Se eu tiver 1.000 notas, vai ter 1.000 C100, né? Que é o total da nota. Só que o total da nota vai depender da quantidade de itens que eu tenho, né? Então, por exemplo, lá na nota eu tenho 3 itens. Então, esses 3 itens vão ser os registros filhos, que é o C170, o C170 do item 2, o C170 do item 3. Não é por coincidência que a soma desses 3 itens tem que ser igual ao C100, que é o registro pai. Porque senão tem aquele problema de adoção ali, né? O registro pai não tem o registro filho. E aí a pessoa fica pensando, o que está acontecendo? Você esqueceu de lançar um item, né? E os registros filhos têm desdobramentos. Então, por exemplo, tem o desdobramento tributário. Então, você tem que lançar o C170 e o C190, que é o desdobramento tributário daquele item em função do ICMS. Qual é a carga tributária que vai ser paga aquele item? Beleza? E aí eu vou ter para a nota fiscal avulsa, o C100, geralmente usa a nota fiscal avulsa para venda ambulante. Antigamente usava nota avulsa para o MEI, mas agora o MEI já tem toda uma linha especificamente de emissão de nota fiscal. Nota fiscal venda ao consumidor, que no estado do Paraná foi substituída pela NFCE, né? Nota fiscal consumidor final. O cupom fiscal no estado do Paraná foi substituído pelo cupom eletrônico consumidor final, mas tem estados que ainda tem. Nota fiscal produtor, que também hoje já está na versão do produtor rural eletrônico. Aí tem nota fiscal de conta energia, eu vou lançando ali no C100, beleza. E aí, conhecimento de transporte, eu vou lançar lá no D100, né? Seja o conhecimento de transporte modal, de transporte de carga, rodoviário, aquaviário, ferroviário, eu lanço tudo lá no D100. E o conhecimento de transporte eletrônico também. Beleza. Aí, se eu tiver bilhete de passagem, vai no D300, passagem aquaviário, rodoviário, de bagagem, movimento diário, tudo lá no D300. Resumo do movimento diário, que a gente lançava muito no cupom fiscal, que era o D400. Nota fiscal de serviço de comunicação no D500, né? Isso aí para quem vende serviço de comunicação, que é o caso da Oi, da TIM, e internet, né? Copel e demais. Conhecimento multimodal, ferroviário, vou lançar lá no C500 ou C600, depende. Nota fiscal e fornecimento de água canalizada. Mas o que a gente vai mais usar é esse aqui, ó. Modelo de nota fiscal eletrônica 55, que é o C100. Beleza? E aí eu vou ter conhecimento eletrônico no 57, que é o CTE, manifesto destinatário 58 e cupom fiscal eletrônico 59, que é o C800. Beleza. O arquivo, ele é feito através de um layout. O layout, basicamente, as empresas têm sistemas corporativos e esses sistemas corporativos controlam quantos a receber, quantos a pagar, apuram o total de compras, as saídas.
de certa forma, controlam o estoque. Então, os sistemas da empresa são voltados para a atividade da empresa. O fisco também tem sistemas corporativos, só que o objetivo do fisco é fiscalizar se o imposto está sendo pago de forma correta ou não. E aí tinha um desafio, né? Porque as empresas têm um sistema diferente às exigências do fisco. Então, eles tinham que falar uma mesma língua, que a gente chama de layout. Esse layout está lá no portal do SPED, aquele que você dá um Google lá, portal do SPED, e lá tem os validadores, os programas, a legislação e os layouts, tanto para os desenvolvedores e para os usuários. O arquivo do SPED fiscal, ele vem em formato TXT, né? Então, é esse aqui que está na tela, um arquivo alfanumérico com números e letras, e aí a escala dele demanda o que o fisco está pedindo no layout. Então, por exemplo, eu vou ter lá o bloco 0, que ele começa com os registros 0, 0, 0. Então, o bloco de cadastro. Aí eu vou ter o bloco C, para entradas e saídas de mercadoria em âmbito de semestre de IPI, que são as minhas compras e vendas. E aí, empresa de transporte no bloco D. E no bloco E, o coração do SPED fiscal, né? A apuração do ICMS e do IPI. Então, se eu perguntar para você o que é o CODMUNDI, e aí você não tiver muita experiência, talvez você não vai saber o que é, né? Então, eu vou pegar uma linha inteira só para você ter uma ideia de como que funciona. Você vai ter lá o arquivo TXT, vou voltar lá, ó, tá vendo o arquivo TXT? Você vai ter lá pipe 000, pipe 003, pipe 0, pipe 0103 2024, pipe 3103 2024, treinando SPED fiscal, pipe 0185 5236 5000 ao contrário 65, pipe, Paraná, pipe 101 25 23 20, pipe 50 30 87 0, pipe 142 35 14, pipe 0, pipe 1, pipe Z. Então, o layout é basicamente assim, sabe quando você está assistindo um filme em inglês, só que você não fala inglês e não tem legenda? Caramba, como é que faz para entender? Então, a gente, lembra que eu falei que quando eu fui fazer exame vocacional, eles falaram que eu era bom em conta, então eu imaginei que ia fazer conta. Só que não, agora você tem que entender de layout. E o layout, para você entender, você precisa de legenda. Então, o guia prático é a tua legenda. Lembra que eu falei que tem que baixar o guia prático? O guia prático vai dizer lá, então, pipe 000, o número do registro. Pipe 003, a versão do layout. Pipe 0, o arquivo original ou retificador. Pipe, o período que você está entregando. 1º de março de 2024, por exemplo. 31 de março de 2024. Geralmente, ele vai começar no início do mês e terminar, salvo situações especiais, como baixa, fusão, extinção. Não tem pipe, não tem ponto, é a data do período, sem asterisco, sem underline, sem caractere especial. Aí vai estar lá o nome da empresa, por exemplo, coloquei ele treinando o SPED fiscal. Aí vai ter o CNPJ, sem ponto, sem vírgula, sem barra, sem nada, sem tracinho. Aí tem pipe. Então, quando tem 2 pipes seguidos, ausência de informação. Naquele caso ali, ausência de CPF. Aí vai ter o F, de qual estado é essa empresa. Vai ter a inscrição estadual, que vai ser conferida se essa inscrição é válida. Vai ter a inscrição municipal, a inscrição no SUFRAMA, o perfil. Então, na primeira linha, ele vai dizer qual é o teu município, se o arquivo original é retificado, que tipo de versão você está usando, o nome empresarial. Então, isso te ajuda. A minha amiga Zenaide, né, ela fala assim, quem não lê o layout fica preso, porque quem não lê o layout e não lê o guia prático, não sabe do que o SPED está pedindo, e aí vai ficar parado olhando. Então, você entender o layout e o guia prático, isso te liberta, porque você não fica parado, você não fica preso. E no SPED fiscal, tempo é importante, né? Beleza. Então tá, vamos lá. Deixa eu só falar da organização, daí eu já libero vocês para tomar café, tá bom? Então, o livro digital
é como se fosse um livro normal, né? Só que na versão eletrônica, um livro normal tem seus capítulos. Então, vai ter um capítulo que fala só sobre cadastro, que é a abertura, descrição e identificação. Vai ter um capítulo desse livro que vai falar de quem você comprou, quem são os seus fornecedores, para quem você vendeu, em âmbito de CMS e IPI. Vai ter o capítulo que fala, ó, você está usando o serviço de transporte, você fez frete CIF, frete FOB, o que você está usando? Você tem crédito desse frete ou não? O bloco E para apuração do ICMS IPI, então ele vai ter ICMS próprio, apuração do diferencial de alíquota, apuração de substituição tributária, apuração do IPI. E o bloco G, controle de ICMS do ativo permanente, né? Que é o CIAP. Lembra do CIAP? Então, vai ter um bloco especificamente falando do CIAP. Tem o bloco H, que fala dos estoques, que eu informo sempre em fevereiro do ano subsequente. O bloco K, para quem é indústria, tem que apresentar o controle produtivo, e aí vai depender da versão simplificada ou completa. O bloco 1 para informações de município, demonstração fisco-contábil, cota parte de cada município. E o bloco 9 com encerramento, né? Então, esses capítulos demandam o que você vai ter que fazer, beleza? Uma alteraçãozinha pequena que ocorreu no final de 2022 é que o SPED ele era entregue por inscrição. E aí teve momentos que a inscrição foi o vencimento para tudo dia 12, então eu pagava o SPED no dia 12 e entregava o SPED, pagava o ICMS no dia 12 e pagava o SPED no dia 12. Então, houve uma mudança no decreto 12.435 de 2022, e aí o SPED passou a ter o prazo de entrega dia 20 e não no dia 12. Só que na prática, como é que eu vou pagar o ICMS no dia 12 se eu não tenho a minha apuração fechada? Então, a minha apuração tem que estar pronta antes do dia 12, porque eu tenho que mandar a guia do ICMS. E aí, eu ganhei só o prazo de 8 dias para entregar o SPED, mas geralmente o SPED vai estar pronto, né? Então, na prática, seria isso. Muito bem. Tem prazo para retificar? Bom, a legislação fala que eu tenho 5 anos. Esse é o prazo que prescricional para eu poder retificar. Só que no estado do Paraná, depois que passa 60 dias, você tem que montar um processo administrativo. Você tem que explicar para o Estado por que você está retificando. Sabe quando você vai na missa confessar teus pecados? É basicamente isso. Por que você pecou? Explica aí para mim. Por que você quer mexer na tua apuração do SPED aí, né? Então, tem prazo? Não, mas a partir ali de 90, 60 dias, você tem que justificar por que tem prazo ou não, tem que montar um processo administrativo. Vale lembrar que o termo é substituição. Tem muita gente que fala que é retificação, mas a substituição diz o seguinte: o arquivo original fica lá na base do Estado e da Receita Federal, e aí eu fico com o arquivo substituto, ou seja, o fisco estadual e federal ficam com o meu histórico para acompanhar. Olha, o Lúcio está mexendo nas entradas, ele está mexendo na apuração do IPI, ele está mexendo na apuração do ICMS, como histórico, que era diferente da ideia do retificado, que eu sumia o arquivo original. E não é assim. Outra coisa importante, não cabe retificação quando o débito vai para a dívida ativa, e não cabe retificação quando começou um procedimento fiscal. Beleza? Começou a fiscalização. Eu quero retificar o SPED. Agora não dá.